Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho aqui para compartilhar com vocês um testemunho que eu assisti num vídeo esses dias, que foi muito forte para mim, inclusive me identifiquei com várias situações no convívio com essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade e eu creio que trará muita cura e libertação para a vida de todos aqui presentes, através da história de vida dessa moça. Eu não sei o nome dela porque ela não citou o nome, mas eu traduzi, tá? Não está em português, traduzi e vou compartilhar com vocês aqui, com essa intenção, tá? De trazer um maior conhecimento, ver de verdade como que eles funcionam, como que é um relacionamento com um psicopata narcisista, porque esse daqui, ó, já vai além na manipulação. E os danos causados na vida dela, mas no final vocês vão ver que teve um final feliz. Para honra e glória de Deus, porque juntos somos mais fortes, Deus é maior e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. No caso, eu vou começar aqui contando, né? Ela diz que ela quase ficou louca com as manipulações desse psicopata narcisista. E vocês vão entender o porquê desse título do vídeo no decorrer desse testemunho. Vamos lá então. Ela fala que ela conheceu esse rapaz há mais ou menos 7 anos atrás e que ele era muito romântico, atencioso, escrevia poemas para ela. E ela conta que começou a namorar com ele o ano seguinte, depois que havia conhecido ele. Ele dizia para ela que ela era a musa da vida dele, que ela inspirava ele. E ela diz esses tipos de coisa, né, que toda mulher gosta de ouvir. Ele sempre se interessava pelas coisas dela, da vida dela, o que ela gostava e tudo mais. E eles se conheceram por um grupo, através, né, de um grupo de amigos em comum. Eu conheci o meu ex-sociopata também, através de grupo de amigos. Muitos conhecem através das redes sociais, eles estão em todos os lados, tá? Então isso não é algo que é único, mas eu achei interessante citar isso porque a maioria dos que eu me envolvi foi através de amigos em comum. E ela explica que para ela foi ótimo, foi algo maravilhoso quando ela conheceu ele, né? E com toda essa coisa que ele falava para ela, romântico, atencioso, escrevendo poemas, porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento há mais ou menos um ano, e era um relacionamento onde vinha e ia, e vinha e ia. Provavelmente já era outro abusador também, porque essa é a tendência. Eles são sugadores, são abusadores, então eles buscam quem? Pessoas como nós, que estão ali para dar, que estão para se doar, que são pessoas que realmente amam. Ingênuas muitas vezes, porque ainda não sabem com quem estão lidando, né? O mal disfarçado de bem. E aí ela fala que por conta desse relacionamento, que vinha e vinha, ele nunca assumia ela como namorada. Então esse já, logo de início, falando todas essas coisas e já assumindo, né, o valor que ela tinha e tudo mais, ela falou que foi algo assim que ela amou sentir. Comparando ao outro, né, que não se comprometia com ela, esse foi algo maravilhoso. E agora ela começa a falar: eu creio que ele escutou de alguém que eu estava com alguém que não se comprometia, e então me dava bastante atenção. E foi onde ele me conquistou. Começamos a sair e eu já logo de início, já apaixonada, né? Lógico, imagina a carência que ela estava ali. Aí ela continua: nessa fase já começou a se afastar dos nossos amigos, o que fazia de forma muito sutil naquela época. Ele não me dizia não vai, dizia que havia me preparado uma surpresa. Eles sempre fazem isso, gente, e isso eu achei muito interessante porque eu já convivi com um casal onde eu sei que esse homem é um psicopata e ele fazia isso também, esse jogo. A pessoa fica se sentindo mal, fica se sentindo culpada e eles dão a entender que é porque querem muito estar ali com ela. Então ela tinha já os planos, né, que ela tinha já com amigas, amigos, e aí ele vinha, eles não falam não, você não vai. No começo então, de jeito nenhum, eles não podem, porque senão você já logo vê a cara deles
né, o mal ali, sem a máscara, e aí você não vai ficar. Então eles vão bem devagarzinho, sutilmente, passividade agressiva, manipulação total. Então ela continua. Dizia que estava super animado com essa surpresa e que já fazia tempo que estava planejando, programando isso para a gente fazer juntos. E comunicava seu desejo de passar o tempo dele comigo. E já que lhe custou muito para preparar essa surpresa, ele então já conseguia que eu cancelasse o compromisso que eu tinha, né, com os amigos. Podia ser reunião, podia ser qualquer tipo de compromisso. Tinha que ser ele a prioridade e ele usava essas manipulações. Pouco a pouco a relação foi se formalizando e sempre quis que passássemos o tempo juntos, muito tempo juntos. Realmente, gente, tem alguns deles que não dá. É do acordar ao dormir. Você não tem mais vida. A sua vida é viver a vida deles, é fazer o que eles querem, ir para onde eles querem, com quem eles querem. E por que a carência, no caso, eu me identifiquei com essa moça porque é isso que eu vejo, a carência, ela se sentia super especial, se sentia importante, amada, mas não é nada disso. Eles fazem parecer que é isso, mas não é nada disso. E aí ela continua aqui. Eu acho que era para me controlar. Lógico que é para controlar. Porque se eles não estão o tempo inteiro com você ali, quem que vai influenciar você? Quem que vai estar ali com você? Não, eles têm que estar no controle o tempo inteiro. E você ali do lado deles, tá garantindo, é posse, é propriedade deles. E depois de um certo tempo, isso não passou a funcionar. E eu dizia que eu queria estar com as minhas amigas também, que é o normal. Exatamente, tem nada de errado, você tem vida. Não é só essa pessoa no mundo que existe, gente. Nós nascemos para, né, ter esse contato. E aí eles querem isolar você para fazer tua mente, para você realmente ficar no fundo do poço, e aí depois eles te largam quando você já não tiver mais vida, não tiver mais nada ali de bom, porque é isso que eles fazem, eles são sugadores de energia e o prazer deles é destruir essa luz que a gente tem, porque eles já estão nas trevas. E para me manipular, começou a mudar de tática. Gente, eles fazem isso, eu já tenho visto isso muito. Eles percebem que você percebeu, não está mais funcionando, ok, então agora o que eu vou usar para conseguir manter ela ali presa a mim? Vou ter que... E eles gostam porque é um desafio. Tudo para eles é um jogo. Eles não funcionam como nós. Eles não têm vida própria. A vida deles é destruir a vida dos outros. É jogar, é suprimento, é manipular. Porque isso faz com que eles se sintam vivos. É prazer para eles. Ai, eu consegui, olha, ainda tá presa agora. É a minha vontade que prevalece. Porque eles não creem que você tem direito de ter uma vida própria, vontade, sonhos, não. É só o que eles ditam ali pra você. Aí ela continua. Ele fazia isso, né? Mudou de tática pra se fazendo de vítima. Agora ele estava usando a tática de fazer de vítima. E eu gostei muito desse testemunho, gente, porque ela explica com clareza de detalhes. E eu tenho certeza que muitos de vocês que já passaram por isso vão ter aí a confirmação, vão se identificar, porque é muito, muito padrão do comportamento deles agir dessa maneira. Aí ela explica que bem nesse dia que ela ia ver as amigas, ele fazia esse tipo de coisa, ele se sentia mal, ou era algum problema familiar, e que precisava da minha ajuda. E sempre me colocava num pedestal dizendo que eu era maravilhosa, que eu fazia ele se sentir bem, que só podia contar comigo. Gente, eu tive uma amiga das trevas, que eu não falo que é amiga, porque aquilo ali é um filho do diabo, filha do diabo. Essa literalmente era diabólica. E ela falava essas coisas. Ai, eu não confio em ninguém, só você e mais 2 pessoas. E eles fazem isso pra você, lógico, se sentir especial, tudo mentira, né? Pra você estar ali, pra eles poderem te sugar e conseguir tudo que eles querem de você. E pra você se sentir responsável também, de que eles precisam de você, então você vai ter que estar sempre lá pra eles. Porque afinal de contas, é só você e mais 2 que eles têm pra contar nessa vida. Então como que você vai, né, deixar eles de lado e não fazer algo por eles quando eles te pedirem? Você vai se sentir uma pessoa má, né? Porque eles colocam essa responsabilidade em cima da gente, como se fosse
nossa obrigação fazer com que eles fiquem bem com eles mesmos. Aí ela fala aqui que ele dizia que só confiava nela, e com isso comecei a me sentir essencial e muito importante. Aí, esse é o ponto também. Nossa, caramba, só eu que ela confia. Nossa, então eu sou realmente uma pessoa confiável. Mas tudo tem um preço aí com essas pessoas, tá? Verdade que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa que pode confiar? Sim, mas é verdade que essa pessoa só tem você, que você é a única pessoa que faz ela se sentir bem? Na verdade, ninguém consegue fazer eles se sentirem bem com eles mesmos, né? Então é tudo manipulação. E ela fala aqui, né? Como se ele só ficasse bem comigo, e claro, eu acreditava nele. E sempre dizia que eu era o único apoio dele. Eu já escutei isso de várias amigas também. Eu sou sua fã. Sua melhor amiga. Uma gêmea, né? Sou sua melhor cliente. Tudo eles são o seu melhor. Como é que dá para eles saberem se é o melhor cliente ou não? Não tem como, né? Então eles falam assim com aquele exagero para falar assim, também impressionar você. Para me manipular, também ressaltava muito minha bondade, sempre dizendo que eu era um anjo. Gente, eu já ouvi isso também de um desses demônios aqui na face dessa terra. Porque sim, temos bondade no coração, sim, fazemos de coração, e eles sabem disso. E eles falam essas coisas porque sabe que vai nos fazer bem. Mas, no fundo, eles estão com ódio, porque eles são anjos caídos, né? Então, o que eles querem? Destruir a vida daqueles que são filhos de Deus. Aí ela fala assim: dizia que tinha muita sorte de ter me conhecido, que nunca esteve tão feliz com alguém como comigo. Olha a responsabilidade toda jogada em cima. E toda essa coisa de encher nosso ego, autoestima, já para depois, quando tirar, você sentir falta. E aí entra o morde e assopra, e aí a pessoa acaba ficando viciada, e aí o vínculo traumático já se inicia ali. E eu dizia que nossos amigos em comum também apreciavam ele, e que também queriam estar com ele. E ele rejeitava isso, dizendo que só sentia confortável comigo, e que não confiava nos outros, só em mim. Isso era estranho, mas porque de certa forma me fazia sentir bem, sentir importante, que sou a única pessoa capaz de lhe fazer sentir tão bem, e como isso também subia a minha autoestima, eu acabava gostando. Mas na verdade, a autoestima é o que eu já não tinha mais, mas eu ainda não tinha dado conta disso. Porque o veneninho é conta-gotas. Dia após dia você não sente. Eles fazem de propósito, porque se você sentir, você vai perceber e você vai embora. Passou um tempo e o vitimismo também parou de funcionar, porque eu queria ser mais independente e ter meu próprio espaço. E obviamente, cada vez que eu tentava isso, ele se colocava muito irritado, descontrolado, e fazia chantagem emocional. Como pode me deixar sozinho se você sabe que eu estava mal? E ficava chateado e tinha que fazer as coisas do jeito que ele queria e quando ele queria. Porque se fizesse de outra forma, mesmo se fosse algo por ele, não gostava. Tem que ser o que eles querem, a hora que eles querem, do jeito que eles querem, aonde eles querem. Gente, é uma coisa assim por controle absurdo. Só que eles vão te manipular fazendo com que você ache que é você que está escolhendo. Não eles. Muitas mulheres, elas fingem ser submissas nos relacionamentos no começo, tá? Mas não, são as mais controladoras. Só o tempo que vai dizer e o convívio ali, né? Porque eles não conseguem fingir. Em um momento que eles percebem que você tá na palma da mão deles, que você tá totalmente apaixonado, apaixonada, aí eles relaxam. Agora a máscara eu vou tirar aos pouquinhos, aqui e ali eu vou mostrar quem eu sou. E a pessoa já tá ali mesmo presa, né? E aí começa o prazer deles em machucar, em ver o desespero da pessoa, porque nós sentimos, eles não, né? Para eles é um jogo. Se não fosse da maneira dele, ele criava uma discussão importante, né? Me fazia sentir muita culpa diante das chantagens emocionais para conseguir o que ele queria. Sempre me fazia sentir culpada pelo desconforto e mal-estar dele.
Dizia que eu era egoísta e uma má pessoa, porque eu o deixava sozinho sabendo que ele estava mal. Aí ela fala, deixá-lo sozinho era sair uma vez ou outra com uma pessoa que não era ele. Exatamente. Ele mentia, falava que estava mal, que alguma coisa aconteceu na família dele, ou que ele não está se sentindo bem, que ele precisava da ajuda dela para ela ficar. Tudo mentira. E aí, como ela já percebia, porque a nossa intuição não falha, e como ela falou, era de vez em quando, gente. Não é uma coisa que você faz todo dia, né? E isso é normal. De vez em quando você tem o direito de ter amizade, ter sua vida e ter o espaço e poder respirar. E aí ele usava isso contra ela, fazendo com que ela se sentisse culpada. Poxa, você é má, egoísta, porque como pode você me deixar aqui sozinho sabendo que eu tô mal? Não tava mal nada. E aí o pior de tudo, que essas pragas faz isso, mesmo a pessoa indo, a pessoa ainda fica depois se duvidando, se questionando. Será que eu sou uma pessoa má? Será que eu tô sendo egoísta? E a pessoa não consegue se divertir. Por causa desse sentimento de culpa que não é dela, que não existe. E ela continua, e ele nunca tentou ser melhor. E fazia pensar que minha companhia era a única capaz de fazer ele se sentir bem. Olha de novo a responsabilidade jogada em cima dela. Que era a única maneira de seguir sua vida adiante, tendo ela na vida dele. Olha mais aí que lá na frente vocês vão entender o porquê. E isso é real, já vi vários casos. A pessoa usando isso depois para a pessoa não conseguir sair de um relacionamento desse, de uma tortura dessa. Me sentia muito mal, porque me sentia muito culpada e cheguei a me perguntar se eu era mesmo uma pessoa má quando ia ver minhas amigas. Sentia uma responsabilidade como um peso muito grande. Eu era jovem e não sabia gerenciar essas emoções, essas sensações. E aí eu digo, na verdade não é sua responsabilidade você gerenciar essas sensações. Na verdade a confusão é o que acontece ali, né? Você sabe suas sensações, suas emoções, mas é que a gente tá tão confusa, que eles colocam a gente nesse gaslighting e todo o abuso, que a pessoa já nem sabe mais o que é, o que não é, se é certo, se é errado, se é ela, se é ele. Essa é a intenção deles, porque aí eles ficam no controle e você cada vez mais enfraquecido, enfraquecida. Também me sentia tensa constantemente, com medo de dizer ou fazer algo que não lhe agradasse e me responder com grosserias. Então o que ela diz aqui? Ela vivia pisando em ovos. Eu já passei por isso numa amizade, gente. A pessoa criou uma coisa assim, um vínculo, uma coisa tão forte. Em relacionamento com homens, né, amorosos, nunca eu senti esse negócio de pisar em ovos. Olha que interessante. Mas nessa amizade, a única, eu me sentia assim. Era um olhar que a pessoa dava, meio intimidador, mas ao mesmo tempo, porque eu creio que ela tinha um controle sobre mim, nessa parte do vínculo, sabe? Que ela criou entre a gente. Mas mesmo assim, eu não me senti intimidada, não. Eu comecei a me afastar, porque ao mesmo tempo que eu queria estar perto, o meu corpo já estava... não me sentia à vontade. Eu não podia ser quem eu era. Eu amava a pessoa do jeito que a pessoa é, com os defeitos, com tudo, e a pessoa não pode me amar do jeito que eu sou? Tinha que ser do jeito que eu queria? Não. Mesmo fazendo cara feia, eu não... E aí foi o que aconteceu logo em seguida, começou a me fazer coisas pra me punir, né? Dando desprezo, não ligava mais. Daí vinha com as desculpas esfarrapadas até o dia que eu pedi confirmação de Deus e Ele deu. E aí foi contato zero, delicioso. E a pessoa não pôde acreditar, porque a crise aqui era pra vida toda. Acabou a alegria, né? Glória a Deus por isso também. E aí, continuando aqui. Uma vez o deixei e ele começou a dar em cima de uma amiga minha. Começou a se aproximar dessa amiga dela na época. Não sei se era uma espécie de plano para me recuperar. E de alguma forma conseguiu que eu voltasse com ele. Exatamente, olha como eles são baixos, né? Covardia, gente. Vai lá e se aproxima de uma pessoa que é sua amiga. É bom que você vê logo se é amiga mesmo ou não, né? Mas eles manipulam de um jeitinho, às vezes eles fingem só que é amizade, tem nada. Mas sabe que vai provocar você, que vai causar um desconforto. Porque eles sabem muito bem disso, porque eles vivem do ego e isso pra eles é o fim, né? Então eles fazem com a gente que eles sabem que a gente também sente. Minha mãe tentava abrir meus olhos porque percebia que ele não me tratava bem.
e começou a me colocar contra minha mãe, para não ter o suporte emocional dela e estivesse mais ao seu lado, né, ao lado dele. Exatamente. Usava as brigas de mãe e filho, coisas normais. Utilizava as coisas que eu contava para ele em confiança para me atacar depois. Exatamente. Nessa fase, então, ela conta que ele conseguiu afastar ela de todos. Eu não me sentia bem, sentia que eu não era mais eu e que aquela vida não era o que eu queria. Lá no fundo, ela disse que ela sabia que aquilo não era o que ela queria, ela não estava feliz, mas ela não sabia como sair disso. Passei a me sentir muito mal. Não tinha mais liberdade para ter meu próprio espaço, estava limitada. Eu sabia que esse não era o meu lugar, mas não sabia sair dessa situação. Eu senti isso com esse meu ex, sociopata. Eu sofria, eu sabia que me fazia mal, eu queria sair, mas eu não conseguia, porque eu já estava no vínculo traumático. Eu já estava no trauma bond. Eu já estava viciada no dá e tira, que eles fazem de propósito. Tudo que eles fazem é de caso pensado, tá? Isso é importante a gente saber. Tudo. Se mostrava como meu protetor. Não só isso, gente. Além deles se mostrarem como nosso protetor, pra gente achar que eles estão sempre lá por nós, que não estão nada, pra você ficar assim por eles também. Eu já vi vítimas sem ter a menor consciência que tá lidando com um demônio ali do lado dela ou dele e defende a pessoa, e quem fica mal na história é você que vai lá e briga e faz as coisas pra consertar o erro dele ou dela ali, que passa pelo anjo e a anja celestial, quando são os próprios coisa ruim. Ele fazia parecer que ele era o único capaz de me entender e me ajudar, mas era o contrário. Mas eu acreditava que era meu único apoio e que era o único que me queria. Lógico que eles já fazem a lavagem cerebral, para você achar realmente que é isso mesmo. Fazíamos planos e tudo que eu propunha era uma porcaria, pouco útil. Menosprezava minhas ideias, continuamente dava a entender que eu era menos importante, menos inteligente que ele. E para minha autoestima, isso acabou me derrubando por completo. Quer dizer, acabou com a autoestima dela, né? Por isso que eu falo, você nem percebe ali. Mas dia a dia você não vê, quando você dá conta, você já tá numa cama, você já não penteia mais nem o cabelo. Não arruma, não se arruma mais. Não vê mais graça, não vê mais seu brilho no olhar. Por isso que eu falo que é o contato zero, gente. Porque isso não vem de Deus, essas pessoas não estão aí para fazer bem a ninguém, tá? Em 2 Coríntios 11, 14 e 15 fala, tá? O diabo, ele se disfarça de anjo, de luz, para poder entrar na tua vida, ganhar tua confiança e depois ele te destruir, fazer o servicinho deles. Mas Deus é maior. Às vezes me tratava com muito desprezo, criticava a todos os nossos amigos e tentava me colocar contra os mais próximos. Acho que era porque eram os que poderiam me influenciar mais. Os que mais, daria suporte a ela, validação, e iriam abrir os olhos dela em relação a esse relacionamento tóxico, abusivo. Às vezes que saíamos em grupo era muito tenso, porque ele só falava comigo. Não se dirigia praticamente a ninguém e, claro, no final acabávamos separados, dentro do grupo, mas afastados ao mesmo tempo. Durante toda a relação, repetiu várias vezes que não tinha amigos, que não queria amigos, né? E só tinha conhecidos. É verdade, eles não têm como manter uma amizade. Conhecidos são pessoas que eles usam, são outros objetos ali para quando eles precisarem. Na medida que o tempo foi passando, entrei em uma tristeza enorme. Nunca podia fazer nada o que eu queria e precisava. Sempre tivemos que fazer o que ele queria. E eu não conseguia nem pensar mais, não podia pensar, expressar meus pensamentos, sentimentos. E eu nem me atrevia porque tinha medo da resposta dele. E nem com as outras pessoas eu me expressava, porque, como eu me afastei, eu tinha vergonha de falar e procurar essas pessoas. E chegou a um ponto de eu mesma não ser mais capaz de escutar minha própria voz interior. Gente, isso é muito sério. Isso é muito triste.
Quando eu falo que esses seres são das trevas, você tem dúvida ainda? Eles não têm limites. Eles vão até a pessoa não aguentar mais, até destruir por completo a vida dessa pessoa, a alegria, tudo. Uma sensação muito estranha, não conseguia pensar e repensar o que eu estava vivendo. Eu não conseguia me conectar com os meus sentimentos, era como se tivesse uma parede. Gente, isso é horrível, eu acho que eu cheguei perto disso. A gente pensa, Deus, me dá minha vida de volta, eu quero minha vida de volta. Não dá nem para explicar em palavras o que é sentir isso, né? Ela fala aqui que é uma sensação muito estranha. E achava que não era capaz de fazer quase nada sozinha. Era como se tivesse perdido minha individualidade. Eles vão enfraquecendo, né? Chega uma hora que você acaba até gostando, achando bom o que eles estão fazendo por você, mas eles vão te enfraquecendo que uma hora você pensa que você não sabe mais fazer nada, que você não vai conseguir viver sua vida sem eles ali. E é exatamente a intenção deles. Por quê? Porque aí você não sai. Tudo aqui, ó. Mentiras implantadas na sua mente. A sensação é de que eu, como uma pessoa única, já não valia nada. Essa etapa foi bem longa, mas um dia me custou muito a fazer isso, mas eu tomei coragem e disse que precisava me abrir. Expor como eu estava me sentindo para buscar uma solução para aquela situação. Quando disse a ele como me sentia e pedi um espaço, um tempo, porque estava insuportável para mim, estávamos em um lugar fechado e ele, ao invés de me entender, responder, ele teve um ataque nervoso. E ela diz que até hoje ela não acha que aquilo foi real, mas sim para me deixar com medo. Esse dia foi o dia que eu tive mais medo em minha vida. Estávamos em um lugar bem distante da minha casa. A família dele também estava fora da cidade e eu não podia buscar ajuda. Eu tentava conversar e ele se desconectou e não me respondia mais. Um olhar perdido. Ele tremia, não sei porquê. Uma espécie de espuma na boca. Não sei o que era aquilo, pois eu sei. Demônios! Demônios! Foi totalmente possesso ali. Ele batia a cabeça na parede e dava socos. Nesse momento, eu não sabia o que fazer, porque estava morta de medo. Fiquei paralisada, não sabia o que fazer. Por dentro eu queria pedir ajuda, mas eu não conseguia. E para evitar que ele se machucasse gravemente, fui tentar pará-lo. Mas antes disso, ele parou e me deu um olhar que nunca mais esquecerei. E logo pensei, ele agora virá me bater. Mas ele não me bateu e continuou se batendo. Eu tive um namorado que fazia isso, gente. E olha, eu nunca imaginei que ele poderia ser um abusador, mas parando e pensando nos detalhes, hoje eu tenho sim que analisar um pouco melhor isso. Tinha briga, às vezes do nada, e ele começava a socar a cabeça na parede. Eu nunca vi aquilo na minha vida antes. E eu fiquei assustada, é aquela sensação mesmo, o que eu vou fazer? A pessoa tá totalmente descontrolada. Nunca tinha visto a pessoa batendo com a cabeça na parede, gente. Aí você fica, vou ou não vou? Porque você tá batendo na parede, se eu chegar lá é capaz que bata em mim, né? Horrível a sensação, é coisa de doido mesmo. Eu creio que no caso de alguns deles, não é só o transtorno de personalidade, tem outras coisas a mais ali. No caso, aqui com essa espuma na boca, já dá pra ver que é demônio puro. Consegui fazer ele parar e o deitei e fui embora sozinha para minha casa. E no dia seguinte tentei conversar com ele sobre o que aconteceu e ele disse que não se lembrava de nada. Simples assim, né? Não lembro de nada. Outras muitas vezes que tentei deixá-lo, ele colocava a mãe dele no meio e começava também a me chantagear, manipulando, dizendo que eu fazia muito bem ao filho dela, que ele nunca tinha sido tão feliz com ninguém, que por favor não o deixasse, que ele me amava muito e que nós duas poderíamos ajudá-lo, que ele entenderia que não estava certo e que ele iria fazer o correto. Outra coisa que me marcou muito foi que ele não queria participar da formatura dele e também não queria que eu fosse na minha.
Como eu já sabia como ele era, eu decidi que eu iria na minha, mas não disse a ele, porque eu já sabia que ele ia fazer, né? Eu queria fazer as coisas um pouco da minha maneira, então sabia que ele ficaria fazendo minha cabeça para não ir. E eu dizia, né, que eu não sabia, que ele ficava perguntando, né, sobre a formatura. Eu dizia que eu não sabia, que eu estava pensando e etc. Chegou o dia e ele queria ficar comigo, e daí eu disse que eu iria para a formatura. Se irritou muito, isso foi por telefone, e ele me xingou horrores. E como eu sabia como ele era e eu queria aproveitar esse dia importante para mim, eu desliguei o telefone e fui com uma amiga. Durante a festa, um rapaz se aproximou e, em princípio, eu pensei que não vou fazer nada porque tenho um namorado. Mas depois fiquei pensando em tudo. Por ele não querer estar comigo na minha formatura, sempre me desrespeitava e tratava mal. Por que eu tenho que respeitá-lo? E acabei ficando com o rapaz. Aí ela continua aqui. Eu sei que isso não está certo e não me sinto orgulhosa disso, né? Mas aconteceu. Gente, isso aqui também é uma coisa que eu consigo entendê-la. Por quê? Quando você está num relacionamento desse, a tua autoestima está tão lá embaixo, você está tão carente, mais ainda do que você estava quando começou, né? Que quando chega alguém assim, é uma luz no fundo do túnel, você se sente viva outra vez. E aí, ela acabou traindo ele. O que ela diz que não sente orgulho disso, porque nós que temos empatia pelo outro, temos sentimento, amor perante Deus, sabemos que isso não é algo que agrada a Deus e muito menos algo que nos agrada, que a gente gostaria de estar fazendo. Mas acontece sim. E não querendo desanimar, mas a tendência é que esse outro também que ela saiu esse dia é mais um deles. Por quê? Porque a pessoa ainda está enfraquecida, eles leem a pessoa, eles sentem tudo pela tua postura, né? Linguagem corporal, tudo. Eles percebem assim rapidinho. E aí é mais uma presa para eles. Isso só muda quando você realmente busca em Deus tudo que você precisa suprir em você, se fortalece, conhece de verdade o seu valor, passe a se amar de verdade, e aí você atrai pessoas que também já passaram por esse processo. Outra situação foi quando estava tentando deixá-lo e fui para outra cidade para conversar com uma pessoa próxima que era um psicólogo. E ele me ligou e eu disse que estava numa consulta e tinha que desligar. Ele ficou histérico, mostrando preocupação exagerada por mim, como se estivesse morrendo. E ela disse: ele conseguiu que eu tivesse um ataque nervoso por telefone. Se preocupava de uma forma hipocondríaca e se fazia de vítima. Gente, isso aqui eu tenho que citar, porque isso é verdade. E a coisa mais louca é que eles são tão chatos e inconvenientes, dá pena. Só que eles não podem mostrar isso, né? Porque isso é vergonha para eles. Então eles fingem que estão preocupados. Um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, eu dou um exemplo do que aconteceu comigo quando eu dei o contato zero para uma pessoa. Na verdade, foram com várias que isso aconteceu e eles sempre falam que estão muito preocupados. Eles estão percebendo que você já se afastou, que você não quer mais falar com eles. Só que eles não respeitam porque eles acham que você é posse deles. E como é que pode você deixar de falar com eles? Não, é um jogo e quem pode terminar esse jogo é só eles e eles têm sempre que ganhar. E daí, para não ficar chato, né, ficar aquela coisa inconveniente, porque é o que é, eles são invasivos, não possuem um semancol, então eles usam como tática, né? Ai, tá tudo bem, tô muito preocupada, muito preocupado. Não tem nada de preocupação, eles não têm sentimento, estão nem aí pra você, é o controle. Tô perdendo o controle sobre essa pessoa e eu não vou permitir isso. Tem nada a ver com amor, com preocupação, estão um pouco se lixando como é que você tá. Querem mais é que você fique mal mesmo, porque eles mesmos vão trabalhar pra isso. Mas continuando aqui. Quando voltei, ele teve a coragem de dizer o que eu tinha, o que fizeram comigo. Você não devia ter ido. Por quê? Porque eu estava com olheiras e inchada de tanto chorar e não dormir.
de tanto estresse que me causou, de tanto nervoso que passei. E ele dizia que eu só ficava bem com ele. Eu disse que estava cansada e que não queria vê-lo porque eu precisava dormir, e mesmo assim ele veio me encontrar e eu tive que ficar com ele. Quer dizer, lógico, eles não respeitam. Não! Depois disso tivemos vários outros conflitos, onde chegou a me puxar o braço, empurrar, mas nunca chegou a me bater. Mas as outras coisas sim, fez várias vezes. Finalmente, por sorte e ajuda de familiares e pessoas próximas, o qual sou muito grata, decidi deixá-lo. Graças a Deus abriram meus olhos. Mas a história não acabou aí. Eu o avisei por telefone porque cada vez que tentava deixá-lo cara a cara, era impossível. Manipulava a conversa e me levava e conseguia o que ele queria. Mudava de assunto toda vez que tentava terminar com ele ou tentava me convencer de que iria mudar. Sempre fazia isso e acabava me convencendo e eu tinha esperança de que isso iria acontecer. Gente, isso é muito real. Eu não posso deixar passar em branco isso daqui. Você fala para a pessoa que você quer terminar e a pessoa te ignora, porque eles não colocam isso como possibilidade de acontecer. Não! O que eles vão fazer? Eles vão te manipular, achar uma outra tática, uma outra maneira de fazer com que você continue lá. Ele dizia que tinha entendido que estava errado e que não faria mais aquilo de novo. Quando decidi mesmo, ele chegou a me ameaçar dizendo que se eu o deixasse, que ele estava decidido a desaparecer do mundo. Gente, isso é outra coisa que eles usam. De novo, para pôr medo em você. A responsabilidade é que se eles se matarem, né? A culpa é sua. Não, gente. Não é sua responsabilidade. Você tem direito de lutar por você, se colocar em primeiro lugar, por sua necessidade, se amar. E essa pessoa vem com essa chantagem emocional. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E a pessoa fica lá com medo da pessoa cometer uma loucura. E o ideal, o que é fazer quando isso acontece? Chama quem pode ajudar. Olha, liga lá pro número que tem que ligar. Essa pessoa aqui tá falando que vai tirar a vida. E aí vai ajuda lá na casa deles. Aí eles ficam desesperados, com muita raiva. Porque a intenção não é essa. A intenção é te manipular. Então faz isso e fica em paz, mas não continua no relacionamento, porque você não vai se sentir culpado ou culpada se realmente a pessoa estiver realmente falando que vai fazer e acabar fazendo alguma coisa, e se fez de propósito, que é provavelmente 99% dos casos, não vai mais fazer, né? Aprende a lição, porque se pegar outra lá na frente que nem você, imagina, humilhante pra eles, porque aí um monte de gente fica sabendo, eles ficam revoltados, já vi isso acontecer várias vezes. Você foi falar pra não sei quem, foi falar pra não sei quem, fiquei preocupada, você falou que ia fazer tal coisa, porque na verdade eles não queriam que ninguém soubesse, porque é mentira, queria só te atingir para te manter ali e ninguém saber de nada, porque é vergonhoso para eles, né? E ela segue contando que ele já tinha dito isso também para um amigo dela, que era para, no caso, ir lá e falar para ela, para deixar ela assustada, preocupada. E ela conta que ao final que ela conseguiu sair, né, desse relacionamento, ele começou a me assediar e frequentar os lugares que eu frequentava. Gente, sem noção, se isso acontece com você, chama a polícia, junta provas, tá? Porque isso é crime. Stalking é crime. Não era há anos atrás, mas agora é. Eu comecei a ter que sempre estar com alguém comigo. Todo lugar que ela ia, ela tinha que estar acompanhada, porque já tínhamos visto ele na área onde ela vivia. Finalmente se cansou ou encontrou outra pessoa e conseguimos que nos deixasse em paz. Glória a Deus por isso. O último que quero dizer é que espero que isso ajude alguém, que esse testemunho dela ajude alguém, né? Que possa estar passando por uma situação desse tipo. E que, por favor, pense em como você era feliz antes de iniciar um relacionamento assim, com uma pessoa com esse transtorno. Que existiam muitas coisas como hobbies, amigos, familiares, coisas que você gostava de fazer. Tenho certeza que haviam muitas coisas boas e que te fizeram felizes antes de começar a se relacionar com uma pessoa assim. E que tentem sair, porque no final
você certamente será mais forte do que você acha. Eu juro que não me sentia capaz de sair disso, nem de me recuperar. E até hoje estou bem. Existe uma vida lá fora. O mundo não se acaba sem essa pessoa. Muito pelo contrário, é aí que sua vida começa de verdade. Aí que nossa vida começa de verdade a dar certo, a brilhar. Porque aí ainda somos mais fortes do que antes, com a consciência do mal disfarçado de bem. E prudentes como as serpentes. Já não caímos mais e reconhecemos essas pessoas. Eu tenho certeza que tem coisas que te enchem muito, muito, muito mais do que essas pessoas. E com certeza existem muitas pessoas que te querem e te amam muito e que desejam o melhor para você. E nos querem muito bem. Você nunca estará sozinha ou sozinho nesses casos. Você não precisa desse tipo de pessoa na sua vida. Para nada. Absolutamente nada. E você merece ser feliz. É isso o que todos nós merecemos. Muita força. E se você está numa situação assim, nunca perca a esperança de sair daí. E ela termina. Muita força e um beijinho. Muito querida, muito linda, muito forte, impactante, libertador esse testemunho que eu venho aqui compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe a vida dela, a de todos nós que estamos aqui nessa vida, né? Para evoluir, para aprender, para crescer. Não tem preço. Tudo isso depois, né? Você dá a volta por cima e vê que mesmo sem você saber, Deus cuidou o tempo todo de você, nos detalhes, e ainda nos tirou de lá e nos ajudou a nos recuperar. E é isso, gente, eu termino aqui esse vídeo de hoje com esse testemunho maravilhoso, e eu espero que tenha ajudado muitos de vocês. Deixa aqui seu comentário se você tem algo a compartilhar, se você também já passou por algo parecido. Eu creio que muitos irão se identificar em várias coisas, porque eu me identifiquei em várias, tanto em relacionamentos amorosos como de amizades, familiares, enfim. Deus é maior. Fiquem vocês todos com Deus. Um enorme beijo no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!